Pessoal, muito boa noite para vocês, né? A gente já fala ao vivo aqui novamente do Fórum de Itabira. Do meu lado, o doutor Renato, nosso promotor de justiça eleitoral. Doutor Renato, um trabalho pesado, árduo, a Justiça Eleitoral, o Cartório Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, para a gente chegar hoje, finalizando, né, entre aspas, as eleições. O balanço que o senhor faz aí de tudo isso que foi feito, do trabalho do senhor, da sua equipe e das demais equipes. Qual que é o balanço que o senhor faz? Boa noite, Heitor. Boa noite aos colegas, boa noite aos ouvintes, às pessoas presentes. Primeiramente, agradecer a todos a participação da imprensa, do poder público como um todo, dos servidores, né? Hoje é dia dos servidores, parabenizá-los pelo esforço, porque sem eles não seria possível a gente realizar as eleições da forma como estão sendo realizadas. Mencionar o trabalho conjunto tanto do Cartório Eleitoral, da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral, quanto aos atos preparatórios, as recomendações que previnem esses tipos de atos de corrupção, ou usar a boca de urna, compra de votos e tudo. Então, nos últimos anos a gente tem notado que o TRE tem adotado uma postura mais informativa, mais educativa, e isso tem transformado um pouco o cenário das eleições. Então, tanto para a população que é mais carente, que precisa mais de um nível de informação mais qualificada e de linguagem, de fácil acesso, quanto para as pessoas também que detêm o poderio econômico e o poderio político. Então, isso tudo tem facilitado uma maior legitimação nos atos das eleições, tanto municipais quanto nacionais. Em Itabira, as eleições a gente tem notado que foram tranquilas, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Algumas eu andei por várias, aproximadamente umas 10. Sim, fui em locais vários locais de votação. Colégio Tiradentes, ENSA, Escola Coronel José Batista. O senhor rodou a cidade, então, observando? Sim, juntamente com o militar, que foi me colocado à disposição. No primeiro turno a gente rodou bastante. Hoje de manhã eu também fui em vários locais. Ótimo. Eu tenho por dever fazer isso, né? Então eu vou em muitos locais para poder averiguar, conversar com o pessoal dentro da sala, saber se está precisando de alguma coisa, se tem alguma dúvida. Hoje eu não adentrei nos locais, mas eu passei na porta e tudo, averiguei local que tinha de manhã, por exemplo, santinho jogado, a gente adotou providência para poder que as ruas fossem limpadas, e as notícias que a gente teve foram de normalidade, né? À exceção de algumas questões com relação à votação de uma pessoa, parece que quando ela chegou para votar, já tinha sido computado, mas pode ter ocorrido uma questão de erro de mesário no lançamento da pessoa que estaria votando, um conflito de eleitores votantes no momento. Então, o Ministério Público tomou ciência desse caso, o senhor como promotor está ciente do caso, já vai ser instaurado ali algum procedimento para se averiguar, né? Por hora, o que a gente está aguardando é a finalização da urna, né, para averiguar se realmente foi um erro, o que é normal e acontece, né? A gente está trabalhando com informática, com urnas, com meios eletrônicos, e erros acontecem. O que a gente tem que tomar cuidado é com a repetição desses erros, ou com algo que não é possível se constatar que foi erro. Né? Vou dar um exemplo. Se o sistema detectou que uma pessoa estava votando e houve um erro do mesário de liberar a urna para determinado indivíduo quando deveria liberar para outro, é um mero erro. Né? Então o outro não vai conseguir votar porque alguém teria votado no lugar dele. Mas isso é erro. O que não pode acontecer é isso sistematicamente influenciar no resultado das eleições. Mas que a gente tem de informação, parece que foi só esse caso, se não me engano, na sessão 216. Que eu tive informação também. Só esse caso. Sim. Né? Mas aí a Polícia Militar foi chamada, foi registrado o boletim de ocorrência, o Ministério Público está ciente, quer dizer, está toda a estrutura preparada. Exatamente. Houve o registro, né? Tanto o cidadão, a cidadã interessado, depois a gente pode acompanhar o deslinde disso, né? Saber o que aconteceu, se realmente foi erro ou não. Bacana. Tá bom? Agora, a gente teve, então, um trabalho muito bacana e muito sério, preparatório, e o Ministério Público foi dando ciência para nós e para a comunidade, passo a passo. Eu fui recebendo lá os informes, fui recebendo lá os ofícios. Agora, a gente fecha, as eleições fecharam, parte para a apuração, mas o trabalho não terminou, né? É porque ainda existem procedimentos, né, que estão em tramitação, procedimento de prestação de contas, esses ficam no decorrer mesmo após as eleições. Né? E o trabalho de impugnações, de eventuais registros de candidatura ou ações, as AIGs, né, de judiciais investigatórios e judiciais eleitorais,
podem estar em tramitação junto ao TRE, que no caso é o órgão gestor das eleições no âmbito nacional. Bacana. Não a juíza, no caso, local. Bacana. Tá? Mas a avaliação, então, do MP, que a gente teve em Itabina uma eleição tranquila, dentro da normalidade, um ou outro intempere, mas está transcorrendo dentro do que foi pensado, foi previsto. Perfeito. Então, eu já participei de eleições em Peçanha e em Cerro, e eu fiquei bem tranquilo e bem satisfeito com o nível de organização, pelo tamanho, né, da sociedade itabirana, pelo que envolve. Cheguei até no Distrito de Senhora do Carmo. Bacana. Fui lá no primeiro turno conhecer, porque a gente teve um outro problema lá nas eleições municipais. Eu fiz questão de ir lá conhecer a comunidade, eu não tinha ido ainda. Fiz questão de ir lá e, assim, eu fiquei bem satisfeito com o nível de organização, de conscientização. Os erros e as anomalias que aconteceram no primeiro turno quanto no segundo, eu achei o índice bem baixo e nada comprometer a normalidade. Ótimo. Obrigado, doutor Renato. Bom trabalho para o senhor. Pessoal de casa, a gente volta daqui a pouquinho ao vivo da cidade aí. Obrigado, doutor Renato. Tá? Um abraço. Abraço. Já, gente.